Bem-vindos à nossa quarta aula complementar do nosso curso da primeira etapa, né, da Crisma, do nosso quarto ano. Então estamos aí nessa aula. Então nós vamos ver o relato javista da criação e a formação do homem e da mulher, que é Gênesis capítulo 2, versículo 4b, até o final do capítulo, versículo 25. No tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, e insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer no solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro chama-se Fison, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro ouro dessa terra, na qual se encontram o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Yahvé Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, as aves do céu, e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer a carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Este é o relato javista e a origem do homem e da mulher. Sabemos que em Gênesis 2:4b tem início então outra narração referente às origens, de estilo mais primitivo que a anterior. Recorre a muitos antropomorfismos. Deus é oleiro, jardineiro, cirurgião, alfaiate, em vez de criar com a sua palavra apenas como no primeiro relato do Gênesis. Não menciona nem o mar com seus peixes, nem os astros, o que revela horizontes limitados. Data do século X a.C. Essa descrição começa por notar que não havia arbusto, nem chuva, nem homem, mas apenas uma fonte de água que ocasionava a existência de barro. Para compreender a intenção do autor sagrado, examinemos antes dos mais a dinâmica do texto em pauta. Muito estranhamente, Deus cria em primeiro lugar o homem, depois planta um jardim ameno onde o coloca, verifica que o homem está só,
cria os animais terrestres, mas o homem continua só. Então Deus cria a mulher e a apresenta ao homem, que exclama: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Este curso de ideias poderiam ser assim reproduzido: homem, plantas, né? O homem está só; animais, o homem está só; e depois a mulher tem o homem. Vê-se, pois, que o relato não tem em mira descrever a fenomenologia ou aspecto científico da origem das criaturas, mas sim visa responder a uma pergunta: qual o relacionamento existente entre o homem e a mulher? Qual o papel da mulher frente ao homem? Estas questões de ordem filosófico-religiosa perpassam todo o relato. Para responder-lhes, o autor apresenta o homem sozinho. É certo que o homem não pode viver sem vegetação e animais. Todavia sabemos que o autor não escreve uma página de ciências naturais. Verifica 2 vezes que ele está só, porque nenhuma planta e nenhum animal se lhe equiparam. Finalmente Deus tira a matéria do próprio homem para com ela formar a mulher. Assim se justifica a exclamação: esta sim é da minha dignidade. Desta forma, o texto sagrado nos diz que a mulher não é inferior ao homem, mas compartilha a natureza do homem, é o vis-a-vis do homem. Esta afirmação é de enorme valor. Já no século X a.C., a Sagrada Escritura propunha uma verdade que muitos povos hoje não conseguem reconhecer e viver. Na nossa próxima aula, então, vamos ver o evolucionismo versus criacionismo. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.